Olá! Você já viu falar em lombriga? É lógico, né, gente? Mas lombriga não é a mesma coisa que solitária, tá bom? Então, fica comigo que depois da vinheta nós vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre as lombrigas. É isso daí! Salve, 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 galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super aula de biologia, num vídeo muito legal. Hoje o nosso assunto é o filo Nemateumintos. Lembra que nós estávamos falando no vídeo passado sobre os plateumintos, né? E hoje nós falaremos sobre os nemateumintos. Fica comigo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, vai lá, se inscreve, dá um like e vamos curtir mais essa super aula. Então, gente, hoje o nosso assunto é o filo Nemateuminto ou os vermes nematódeos. O que nós temos de interessante nesses vermes? Muita coisa. O filo Nemateuminto, então, a palavra nemato significa fio. A palavra eumintos, você já sabe que significa verme. Então, são vermes em forma de fios. Diferente dos plate, lembra que era vermes achatados? Aqui são vermes cilíndricos. E olha que legal, esses animais são vermes cilíndricos. Seus principais representantes são lombrigas, oxúrios e filária. Podem ser terrestres ou aquáticos, possuem vida livre ou parasita. A maioria aqui é de vida livre. E possuem cerca de 12 mil espécies. A gente tem muito nematódio no solo, tem muito nematódio também dentro dos vertebrados. Então, esses animais têm uma grande quantidade. Seguindo em frente com as características, eles são protostômios. Essas características são aquelas características embrionárias, né? Lembra que os protostômios são aqueles animais onde a abertura chamada blastóporo, abertura do embrião, dá origem à boca. A maioria dos invertebrados são protostômios. Depois nós temos esse animal com simetria bilateral e a partir de plateumintos, a maioria também dos invertebrados são de simetria bilateral. Eles são triblásticos, lembra? 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endoderme. Bom, se ele tem mesoderme, então ele vai ter aquela cavidade onde ficam os órgãos, que é o celoma. Opa, aqui nós temos um probleminha. Esse animal, na sua evolução, ele acabou desenvolvendo uma cavidade, mas essa cavidade não é revestida pela mesoderme dos dois lados. Então nós não podemos chamar isso de celoma verdadeiro. Porque o celoma verdadeiro tem que ter mesoderme dos dois lados. Então é um falso celoma, um pseudo-celoma. O sistema digestório é completo com ânus. Opa! Olha aí, galera, pela primeira vez na escala evolutiva surgiu o ânus. Olha, a primeira vez a gente não esquece. O ânus é coisa de nemateuminto, ainda bem, né, gente? Que surgiu isso aí para a gente jogar aquilo que não serve mais no organismo. Seguindo, o sistema circulatório é ausente, o sistema respiratório também é ausente, mas aqui tem um porém. O sistema respiratório não existe, mas a respiração é feita então individualmente por cada célula, tá? E isso significa o quê? Que essa difusão ocorre de forma direta. Sistemas dentro desse filo. Então, vamos lá ao sistema digestório. Acabei de falar para você que esses animais são os primeiros a possuir um ânus na escala evolutiva. O sistema excretor, ele é um pouco diferente dos plateumintos. Lembra que porífero não tem, quinidário não tem, plateuminto é a famosa célula flama, e nos nemateumintos eles possuem 2 tubos paralelos ao longo do corpo, com um tubo transversal e um poro chamado poro excretor. Parece uma letra H, né? Por isso que a gente chama de sistema excretor tubos em H. E o sistema nervoso desses animais não apresenta grandes modificações, é um sistema ganglionar.
Os principais nematelmintos parasitas e seus ciclos. Essa é uma parte muito importante, gente, porque como o parasitismo causa doença, então existe grande interesse médico nisso. E por isso isso aparece bastante nas provas e nos vestibulares. Então, o primeiro é o Ascaris lumbricoides. Olha o nome, lumbricoides, que lembra o quê? Lombriga. Não é solitária, hein? Solitária é coisa de tênia, né? Solitária porque a tênia é gigante. Aqui não é a tênia. Aqui é a lombriga. Então você pode ter muitas lombrigas. E aqui nós temos, então, para mostrar para você que normalmente nos nematelmintos a fêmea é maior que o macho. Tá? Aqui, então, em Ascaris, você pode perceber o tamanho da fêmea e o tamanho do macho. O macho também tem uma cauda retorcida aqui. Tá? Ali na extremidade ele tem um pênis duplo, ali duplicado, que facilita que ele prenda a fêmea na hora da reprodução. Então veja o bolo de vermes no intestino do indivíduo. E vamos falar um pouquinho então sobre o ciclo de vida do Ascaris. É interessante o ciclo de vida do Ascaris porque quando você aprende sobre Ascaris, você automaticamente já aprende sobre outros vermes também dos nematóides que têm um ciclo muito parecido. Então vamos começar aqui a partir do indivíduo adulto que vai eliminar nas fezes um ovo fértil do Ascaris. Ele já está contaminado, obviamente. Tá? Quando você fizer... Quando você defecar lá, fizer o número 2 em vasos sanitários, aí acabou, não tem esse ciclo. Mas normalmente centenas e milhares de pessoas não possuem saneamento básico. Então as crianças, principalmente, elas fazem cocô lá no terreiro, no quintal que eles chamam, né? E essas fezes então acabam se diluindo ali com a água da chuva e esses ovos vão contaminar o solo, vão contaminar frutas e verduras que estão no solo. E uma outra coisa, gente, é que muitas vezes o pessoal faz aquela casinha, sabe aquele banheiro externo? E eles fazem um buraco onde eles colocam as fezes. E muitas vezes esse buraco ele acaba atingindo o lençol freático, que está próximo então do poço aonde ele usa água. E aí esse lençol freático acaba sendo contaminado e a água que ele toma, se ele não ferver, acaba contaminando. Ou ele utiliza essa água para lavar frutas e verduras, que é uma água contaminada com ovos de Ascaris. Quando o indivíduo ingere o ovo do Ascaris, o Ascaris vai até o intestino, né? Mas ao invés dessa larva que se originou do ovo parar no intestino e virar verme adulto, não. Ela perfura a parede do intestino e cai na corrente sanguínea para fazer um amadurecimento dessa larva. E aí, como ela cai na corrente sanguínea, automaticamente ela acaba indo para o coração. E o coração bombeia essas larvas para o pulmão. E aí, o que acaba acontecendo? Muitas vezes você já desenvolve uma pneumonia por larvas. Tá? E a gente diz então que o Ascaris tem um ciclo pulmonar. Por quê? Porque as larvas passam pelo pulmão, certo? E normalmente quando você está dormindo, essas larvas migram pela traqueia e você acaba engolindo essas larvas e elas vão para o intestino e se transformam em vermes adultos novamente. Tá bom? O problema é que essas larvas, elas não sabem o caminho direito, então elas podem sair pela boca, podem sair pelo nariz, pelo ouvido, né? Até pelo canal lacrimal ali, causando uma infecção no canal lacrimal, tá certo? E essa doença, ela é uma doença relativamente comum no Brasil, porque muitas pessoas acabam não tendo saneamento básico. Sintomas da ascaridíase ou ascaridose. Então nós temos cólica intestinal, sabe aquela dor na barriga, dificuldade para evacuar, enjoo, falta de apetite, um cansaço excessivo, pode haver até apendicite. Muitos médicos, às vezes, quando você chega com aquela dor enorme, porque, gente, são muitos vermes, eles chegam, às vezes, a bloquear o intestino do indivíduo, você chega com aquela dor enorme, o médico acha até que é apendicite. Tá? E pode haver também uma má absorção dos nutrientes, levando o indivíduo à anemia.
Seguindo então, esses próximos vermes que nós vamos ver agora, eles possuem um ciclo de vida bem semelhante ao do Ascaris. Então, nós estamos falando de quem? Da doença amarelão. Não é lombriga, né? Ele é um tipo de lombriga, mas quando a gente fala a pessoa está com lombriga, normalmente a gente se refere ao Ascaris, né? E o Ancylostoma duodenale e Necator americanos, eles causam uma doença chamada amarelão. É aquela doença que aparece lá no livro do Monteiro Lobato, do Jeca Tatu. Lembra? O Jeca Tatu está sempre desanimado, com cansaço excessivo, porque ele está com amarelão. Então, toma cuidado se isso cair no vestibular, que o Jeca Tatu, a doença é amarelão, e tem 2 tipos de vermes, 2 espécies aqui importantes, que é o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Necator, inclusive, quer dizer matador de americano, tá? Então, nós temos ele aqui, ó, esse aqui é o Necator, né? Veja a boca dele aqui cheia de umas estruturas parecidas com dentes, que ele acaba ferindo o teu intestino para sugar o sangue e pegar os nutrientes. Veja eles aqui no intestino do indivíduo, ó, entupindo o intestino, né? A diferença do ciclo do Ancylostoma e do Necator para o Ascaris é que a larva penetra pela sola do pé. No Ascaris não, você ingere o ovo. Mas no Ancylostoma e no Necator, na ancilostomose, o que acaba acontecendo? Quando o indivíduo coloca as fezes com ovos no solo, as larvas são liberadas no solo. Então, normalmente as crianças estão andando descalço ali no quintal, no terreiro, que eles chamam, e a larva acaba penetrando pela sola do pé. Tá? O resto é tudo igual ao Ascaris. Aquele ciclo tem um ciclo pulmonar também igual ao Ascaris. A diferença é no contágio. Bom, esse penetra pela sola do pé. Inclusive no livro do Jeca Tatu, o médico deu essa informação para o Jeca Tatu, que ele não podia mais andar descalço, e ele colocou bota nele e em todos os animais, bota no porco, bota na galinha, no boi, né? Colocou sapato em todo mundo para evitar que pegasse essa doença. Então, lembra, amarelão é a doença do Jeca Tatu e entra pela sola do pé a larva. Aqui o ciclo, então, do Ancylostoma, você vê aqui a presença da larva, né, penetrando pela sola do pé do indivíduo. Continuando, então, nós temos aí como sintomas da ancilostomose tosse. Essa tosse também pode aparecer em Ascaris, principalmente por causa das larvas na traqueia. A respiração com ruído, né, aquele chiado, dor na barriga, diarreia, perda de apetite e de peso, fraqueza, cansaço excessivo, fezes escuras e com mau cheiro. Bom, todas as fezes têm mau cheiro, na verdade, mas essa aqui é demais. Febre, anemia e palidez. Esses vermes eles acabam utilizando a hemoglobina também do sangue do indivíduo, que deixa o indivíduo com uma anemia bastante preocupante e a pele fica amarelada. Por isso o nome da doença é amarelão. E por último aqui, para a gente terminar o Filonemateumintos, nós vamos falar de uma doença terrível que é a elefantíase ou filariose. O causador da elefantíase, então, é um verme chamado Wuchereria bancrofti, ou a filária, como ela é conhecida, tá? E esse verme, então, ele circula na corrente sanguínea. Mas como que ele chega na corrente sanguínea? Ele tem um vetor. O vetor é o mosquito Culex, tá? Quinque fasciatus. Esse Culex é o pernilongo comum. Tá certo? Mas o pernilongo comum ele tem que estar contaminado para poder passar a doença para você. Essa doença ela é muito característica na África, na Ásia e também aqui no Brasil nós temos alguns casos, principalmente ali em Recife, Pernambuco, tá? Mas não é uma doença ainda que se espalhou pelo Brasil inteiro. Mas ela já existe aqui, apesar de ser uma doença rara. E vamos ver como que é o ciclo da Wuchereria bancrofti. Agora não tem nada a ver com o ciclo do Ascaris, né? Tanto o Ascaris lumbricoides como Ancylostoma e Necator, eles atacam o intestino, tá? Esse
verme aqui, a Wuchereria bancrofti, não, gente. A Wuchereria bancrofti, ela ataca o sistema linfático, ela ataca a linfa, que é um sistema de defesa que passa paralelo ao sistema sanguíneo. Então veja o que acontece. O mosquito, quando ele suga o sangue do indivíduo contaminado, ele adquire a forma jovem da larva. Essa forma jovem vai até o intestino do mosquito, depois ela perfura a parede do estômago e vai amadurecendo até chegar lá no sistema bucal do mosquito. Quando o mosquito pica a pessoa, aquela feridinha onde ele picou, ele solta as larvas ali, ele não chega a inocular a larva no seu corpo, mas ele solta as larvas na ferida. E essas larvas penetram e caem no sangue. No momento que essas larvas penetram e caem no sangue, elas se disseminam pelo sangue e vão se alojar nos gânglios linfáticos, principalmente na região do quadril. E aí elas acabam bloqueando alguns gânglios ali, e então essa doença ela é muito mais comum na perna, no saco escrotal. Por quê? Porque ela bloqueia o gânglio linfático e essa linfa acaba se extravasando por algumas regiões do corpo. Tá? Então nós temos aqui como sintomas febre elevada, dor de cabeça, dor muscular, intolerância à luz, muitas reações alérgicas, porque tem um verme ali, coceira pelo corpo, pericardite, que é uma inflamação na estrutura que reveste o coração, aumento dos gânglios linfáticos, né? E o mais importante sintoma que é visível é o inchaço nos membros, principalmente, gente, em pernas e saco escrotal. Tá bom? Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ver. Esse verme, então, ataca o sistema linfático. Veja aí, ó, né? Nós temos aqui um braço, uma perna, a barriga. Veja que isso aqui não é obesidade. Observa que a perna está magra, o braço está magro. Isso aqui é linfa que está derramado no sistema. Olha, gente, observa essas fotos, né? Olha aqui a perna da moça como que tá, né? Aqui uma mão ficou completamente desfigurada, a mão. E aqui, então, nós temos no testículo do indivíduo. Veja só que coisa desagradável, né? Aqui na perna também da mulher. Tá bom? Como que a gente faz, então, para evitar de pegar essa doença? É evitar o mosquito transmissor. Usar repelente. Quem que é o mosquito transmissor mesmo? Isso, é o Culex. Não é o Aedes aegypti, hein? É o Culex. Evitar o mosquito transmissor usando repelente, colocar telas em portas e janelas e usar mosquiteiros, né? Aquelas telinhas em cima da cama. Aqui eu tenho, então, mostrando para você o Aedes aegypti, ali todo branquinho, né, no abdômen, e aqui o Culex, tá? Que é o pernilongo comum, que em algumas regiões eles até chamam de muciroca, lá. Cada lugar do Brasil eles chamam de um nome, esse negócio aí, esse mosquitinho, tá bom? Beleza, e como que eu faço, então, para evitar essas verminoses? Olha, gente, beber somente água filtrada ou fervida. Quem tem água tratada não precisa ferver a água, tá? Porque senão você permite que umas bactérias do mal penetrem ali na água. Lavar cuidadosamente frutas e verduras, né, com água tratada. Neste caso aqui você evita ascaris, você evita a cisticercose, né? Comer apenas carne bem passada, bem cozida ou frita, para evitar a tênia, Solium, a tênia saginata. Andar sempre com os pés calçados, que aqui você vai evitar quem? A ancilostomose, né? Lavar as mãos, bom, lavar as mãos agora com a Covid-19 aí é obrigatório mesmo, né? Conservar as unhas sempre limpas, utilizar o saneamento básico. Tá certo? Então, lembrando que aqui desses vermes que eu falei aqui, só a tênia, Solium e saginata e a cisticercose, que é do filo Plateuminto, né? O resto aqui serve para muitos outros filos, principalmente o filo que nós estamos vendo, que é o Nemateumintus. É isso daí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um super vídeo aí de biologia. E não percam o próximo vídeo no canal,
que será o vídeo sobre os anelídeos. Eu aguardo você. Vai lá, dá um like nesse vídeo, um abraço e até a próxima, galera. Tchau! Temos os sistemas dentro desse filo. Então, vamos lá ao sistema digestório. Acabei de falar para você que esses animais são os primeiros a possuir humanos na escala evolutiva. O sistema excretor, ele é um pouco diferente dos plateumintos. Lembra que porífero não tem, quinidário não tem, plateuminto é a famosa célula-flama, e nos nemateumintos eles possuem dois tubos paralelos ao longo do corpo, com um tubo transversal e um poro chamado poro excretor. Parece uma letra H, né? Por isso que a gente chama de sistema excretor tubos em H. E o sistema nervoso desses animais não apresenta grandes modificações, é um sistema ganglionar. Os principais nemateumintos parasitas e seus ciclos. Essa é uma parte muito importante, gente, porque como o parasitismo causa doença, então existe grande interesse médico nisso. E por isso isso aparece bastante nas provas e nos vestibulares. Então, o primeiro é o Ascaris lumbricoides. Olha o nome, lumbricoides, que lembra o quê? Lombriga. Não é solitária, hein? Solitária é coisa de tênia, né? Solitária porque a tênia é gigante. Aqui não é a tênia. Aqui é a lombriga. Então você pode ter muitas lombrigas. E aqui nós temos, então, para mostrar para você que normalmente nos nemateumintos a fêmea é maior que o macho. Tá? Aqui, então, em Ascaris, você pode perceber o tamanho da fêmea e o tamanho do macho. O macho também tem uma cauda retorcida aqui. Tá? Ali na extremidade ele tem um pênis duplo, ali duplicado, que facilita que ele prenda a fêmea na hora da reprodução. Então veja o bolo de vermes no intestino do indivíduo. E vamos falar um pouquinho então sobre o ciclo de vida do Ascaris. É interessante o ciclo de vida do Ascaris porque quando você aprende sobre Ascaris, você automaticamente já aprende sobre outros vermes também dos nematóides que têm um ciclo muito parecido. Então vamos começar aqui a partir do indivíduo adulto que vai eliminar nas fezes um ovo fértil do Ascaris. Ele já está contaminado, obviamente. Tá? Quando você fizer... Quando você defecar lá, fizer o número 2 em vasos sanitários, aí acabou, não tem esse ciclo. Mas normalmente centenas e milhares de pessoas não possuem saneamento básico. Então as crianças, principalmente, elas fazem cocô lá no terreiro, no quintal que eles chamam, né? E essas fezes então acabam se diluindo ali com a água da chuva e esses ovos vão contaminar o solo, vão contaminar frutas e verduras que estão no solo. E uma outra coisa, gente, é que muitas vezes o pessoal faz aquela casinha, sabe aquele banheiro externo? E eles fazem um buraco onde eles colocam as fezes. E muitas vezes esse buraco ele acaba atingindo o lençol freático, que está próximo então do poço aonde ele usa água. E aí esse lençol freático acaba sendo contaminado e a água que ele toma, se ele não ferver, acaba contaminando, ou ele utiliza essa água para lavar frutas e verduras, que é uma água contaminada com ovos de Ascaris. Quando o indivíduo ingere o ovo do Ascaris, o Ascaris vai até o intestino, né? Mas ao invés dessa larva que se originou do ovo parar no intestino e virar verme adulto, não.
ela perfura a parede do intestino e cai na corrente sanguínea para fazer um amadurecimento dessa larva. E aí, como ela cai na corrente sanguínea, automaticamente ela acaba indo para o coração. E o coração bombeia essas larvas para o pulmão. E aí, o que acaba acontecendo? Muitas vezes você já desenvolve uma pneumonia por larvas, tá? E a gente diz então que o Ascaris tem um ciclo pulmonar. Por quê? Porque as larvas passam pelo pulmão, certo? E normalmente quando você está dormindo, essas larvas migram pela traqueia e você acaba engolindo essas larvas e elas vão para o intestino e se transformam em vermes adultos novamente, tá bom? O problema é que essas larvas, elas não sabem o caminho direito, então elas podem sair pela boca, podem sair pelo nariz, pelo ouvido, né? Até pelo canal lacrimal ali, causando uma infecção no canal lacrimal, tá certo? E essa doença, ela é uma doença relativamente comum no Brasil, porque muitas pessoas acabam não tendo saneamento básico. Sintomas da ascaridíase ou ascaridose. Então nós temos cólica intestinal, sabe aquela dor na barriga, dificuldade para evacuar, enjoo, falta de apetite, um cansaço excessivo, pode haver até apendicite. Muitos médicos, às vezes, quando você chega com aquela dor enorme, porque, gente, são muitos vermes, eles chegam, às vezes, a bloquear o intestino do indivíduo, você chega com aquela dor enorme, o médico acha até que é apendicite, tá? E pode haver também uma má absorção dos nutrientes, levando o indivíduo à anemia. Seguindo então, esses próximos vermes que nós vamos ver agora, eles possuem um ciclo de vida bem semelhante ao do Ascaris. Então, nós estamos falando de quem? Da doença amarelão. Não é lombriga, né? Ele é um tipo de lombriga, mas quando a gente fala a pessoa está com lombriga, normalmente a gente se refere ao Ascaris, né? E o Ancylostoma duodenale e Necator americanos, eles causam uma doença chamada amarelão. É aquela doença que aparece lá no livro do Monteiro Lobato, do Jeca Tatu. Lembra? O Jeca Tatu está sempre desanimado, com cansaço excessivo, porque ele está com amarelão. Então, toma cuidado se isso cair no vestibular, que o Jeca Tatu, a doença é amarelão, e tem dois tipos de vermes, duas espécies aqui importantes, que é o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Necator, inclusive, quer dizer matador de americano, tá? Então, nós temos ele aqui, ó, esse aqui é o Necator, né? Veja a boca dele aqui cheia de umas estruturas parecidas com dentes, que ele acaba ferindo o teu intestino para sugar o sangue e pegar os nutrientes. Veja eles aqui no intestino do indivíduo, ó, entupindo o intestino, né? A diferença do ciclo do Ancylostoma e do Necator para o Ascaris é que a larva penetra pela sola do pé. No Ascaris não, você ingere o ovo. Mas no Ancylostoma e no Necator, na ancilostomose, o que acaba acontecendo? Quando o indivíduo coloca as fezes com ovos no solo, as larvas são liberadas no solo. Então, normalmente, as crianças estão andando descalço ali no quintal, no terreiro, que eles chamam, e a larva acaba penetrando pela sola do pé. Tá? O resto é tudo igual ao Ascaris. Aquele ciclo tem um ciclo pulmonar também igual ao Ascaris. A diferença é no contágio. Bom, esse penetra pela sola do pé. Inclusive no livro do Jeca Tatu, o médico deu essa informação para o Jeca Tatu, que ele não podia mais andar descalço, e ele colocou bota nele e em todos os animais, bota no porco, bota na galinha, no boi, né? Colocou sapato em todo mundo para evitar que pegasse essa doença. Então, lembra, amarelão é a doença do Jeca Tatu e entra pela sola do pé a larva. Aqui o ciclo, então, do Ancylostoma, você vê aqui a presença da larva, né, penetrando pela sola do pé do indivíduo. Continuando, então, nós temos aí como sintomas da ancilostomose, tosse. Essa tosse também pode aparecer em Ascaris, principalmente por causa das larvas na traqueia. A respiração com ruído, né, aquele chiado, dor na barriga, diarreia, perda de apetite e de peso, fraqueza, cansaço excessivo,
fezes escuras e com mau cheiro. Bom, todas as fezes têm mau cheiro, na verdade, mas essa aqui é demais. Febre, anemia e palidez. Esses vermes eles acabam utilizando a hemoglobina também do sangue do indivíduo, que deixa o indivíduo com uma anemia bastante preocupante e a pele fica amarelada. Por isso o nome da doença é amarelão. E por último aqui, para a gente terminar o filonematelmintos, nós vamos falar de uma doença terrível que é a elefantíase ou filariose. O causador da elefantíase, então, é um verme chamado Wuchereria bancrofti, ou a filária, como ela é conhecida, tá? E esse verme, então, ele circula na corrente sanguínea. Mas como que ele chega na corrente sanguínea? Ele tem um vetor. O vetor é o mosquito Culex, tá? Quinque fasciatus. Esse Culex é o pernilongo comum, tá certo? Mas o pernilongo comum ele tem que estar contaminado para poder passar a doença para você. Essa doença ela é muito característica na África, na Ásia e também aqui no Brasil nós temos alguns casos, principalmente ali em Recife, Pernambuco, tá? Mas não é uma doença ainda que se espalhou pelo Brasil inteiro. Mas ela já existe aqui, apesar de ser uma doença rara. E vamos ver como que é o ciclo da Wuchereria bancrofti. Agora não tem nada a ver com o ciclo do Ascaris, né? Tanto o Ascaris lumbricoides como Ancylostoma e Nicator, eles atacam o intestino, tá? Esse verme aqui, a Wuchereria bancrofti, não, gente. A Wuchereria bancrofti, ela ataca o sistema linfático, ela ataca a linfa, que é um sistema de defesa que passa paralelo ao sistema sanguíneo. Então veja o que acontece. O mosquito, quando ele suga o sangue do indivíduo contaminado, ele adquire a forma jovem da larva. Essa forma jovem vai até o intestino do mosquito, depois ela perfura a parede do estômago e vai amadurecendo até chegar lá no sistema bucal do mosquito. Quando o mosquito pica a pessoa, aquela feridinha onde ele picou, ele solta as larvas ali, ele não chega a inocular a larva no seu corpo, mas ele solta as larvas na ferida. E essas larvas penetram e caem no sangue. No momento que essas larvas penetram e caem no sangue, elas se disseminam pelo sangue e vão se alojar nos gânglios linfáticos, principalmente na região do quadril. E aí elas acabam bloqueando alguns gânglios ali e então essa doença ela é muito mais comum na perna, no saco escrotal. Por quê? Porque ela bloqueia o gânglio linfático e essa linfa acaba se extravasando por algumas regiões do corpo, tá? Então nós temos aqui como sintomas febre elevada, dor de cabeça, dor muscular, intolerância à luz, muitas reações alérgicas, porque tem um verme ali, coceira pelo corpo, pericardite, que é uma inflamação na estrutura que reveste o coração, aumento dos gânglios linfáticos, né? E o mais importante sintoma que é visível é o inchaço nos membros, principalmente, gente, em pernas e saco escrotal. Tá bom? Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ver. Esse verme, então, ataca o sistema linfático. Veja aí, ó, né? Nós temos aqui um braço, uma perna, a barriga. Veja que isso aqui não é obesidade. Observa que a perna está magra, o braço está magro. Isso aqui é linfa que está derramado no sistema. Olha, gente, observa essas fotos, né? Olha aqui a perna da moça como que tá, né? Aqui uma mão ficou completamente desfigurada, a mão. E aqui, então, nós temos no testículo do indivíduo. Veja só que coisa desagradável, né? Aqui na perna também da mulher, tá bom? Como que a gente faz então para evitar de pegar essa doença? É evitar o mosquito transmissor, usar repelente. Quem que é o mosquito transmissor mesmo? Isso é o Culex, não é o Aedes aegypti, hein? É o Culex. Evitar o mosquito transmissor usando repelente, colocar telas em portas e janelas e usar mosquiteiros, né? Aquelas telinhas em cima da cama. Aqui eu tenho então mostrando para você o Aedes aegypti ali todo branquinho, né, no abdômen, e aqui
o Culex, tá? Que é o pernilongo comum, que em algumas regiões eles até chamam de muciroca lá. Cada lugar do Brasil eles chamam de um nome esse negócio aí, esse mosquitinho, tá bom? Beleza. E como que eu faço então para evitar essas verminoses? Olha, gente, beber somente água filtrada ou fervida. Quem tem água tratada não precisa ferver a água, tá? Porque senão você permite que umas bactérias do mal penetrem ali na água. Lavar cuidadosamente frutas e verduras, né? Com água tratada. Neste caso aqui você evita ascaris, você evita a cistercose, né? Comer apenas carne bem passada, bem cozida ou frita, para evitar a tênia, a tênia saginata. Andar sempre com os pés calçados, que aqui você vai evitar quem? A ancilostomose, né? Lavar as mãos, bom, lavar as mãos agora com a Covid-19 aí é obrigatório mesmo, né? Conservar as unhas sempre limpas, utilizar o saneamento básico, tá certo? Então, lembrando que aqui desses vermes que eu falei aqui, só a tênia, solium e saginata e a cistercose, que é do filo Plateuminto, né? O resto aqui serve para muitos outros filos, principalmente o filo que nós estamos vendo, que é o Nemateumintus. É isso daí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um super vídeo aí de biologia. E não percam o próximo vídeo no canal, que será o vídeo sobre os anelídeos. Eu aguardo você. Vai lá, dá um like nesse vídeo, um abraço e até a próxima, galera. Tchau!